No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Irmãs, é tempo de Natal. Até o dia da solenidade em que celebraremos o batismo de Jesus, no dia 11 de janeiro, a Igreja nos convida a celebrarmos cada domingo, cada dia da semana, este acontecimento. Então, por isso que os cantos, as leituras, os salmos, tudo nos falarão da presença misteriosa de Deus nesse mundo, que se fez na carne humana e foi chamado de Jesus. Nós chamamos a encarnação de Deus. Jamais alguém viu a Deus. Moisés, ao se aproximar da sarça que ardia, só viu o clarão. Nem sequer o nome de Deus nós conhecemos. Ele não o deu a conhecer. Deus permanece existindo no mistério insondável. Isto é a natureza de Deus. Então nunca nós vamos assim abarcar o ser de Deus, conhecer totalmente a Deus. Não existe faculdade mental, intelectual nos seres humanos capaz de conhecer a plenitude de Deus, porque Ele é infinito. Mas Deus quis estar próximo de nós, não por sinais, fogo, tempestade, brisa, mas na pessoa humana, e por isso se encarnou naquele cujo corpinho de um recém-nascido nós contemplamos na manjedoura todos os anos. E é preciso que se faça isso. Convido vocês, depois da missa, a se deterem um pouco diante do presépio, mas não vão assim como quem quer, por curiosidade, ver se está bonito ou feio. Vão ali para contemplar. É um mistério. O mistério de Deus que se faz gente, se faz carne e vem morar no meio de nós.
Tanto tempo se passou desde que isto aconteceu, mas nós ainda não conseguimos compreender totalmente o significado deste acontecimento. E é por isso que ano após ano celebramos esta festa, ouvimos os textos sagrados, entoamos estes hinos de louvor e procuramos nos aproximar mais e mais do mistério chamado Natal. Natal, vocês sabem, é nascimento. É o nascimento de Jesus. No Natal, as profecias se realizam. Todos os que vieram antes de Jesus, desde os mais antigos, todos profetizaram a seu respeito. E como nós ouvimos hoje, foi João, o Batista, que o viu presente no meio de nós e o mostrou: eis o Cordeiro de Deus, é Ele que vai tirar o pecado do mundo. Então, nós que somos seguidores de Cristo, contemplamos esse mistério, mesmo sem o conhecer plenamente, mas nós nos deixamos penetrar por Ele. E assim, convidados para fazer parte desse mistério, sem compreender, nós vamos nos integrando a Ele. Então, as palavras que para nós podem soar muitas vezes sem sentido, de repente começam a encontrar dentro de nós um lugar. E quando a vida nos mostra os seus reveses, os seus percalços, seus desafios, as suas dificuldades, dentro de nós, a palavra que nós ouvimos e não fomos capazes de compreender totalmente, mas aguardamos no coração, começa a dar sentido aos acontecimentos. E assim a gente percebe que Deus fez antes de nós este caminho nessa terra. E precisamos lembrar sempre, Ele escolheu nascer entre os últimos da terra. Isto é importante. Há aí algo que nós precisamos conhecer melhor, entender. Quando nós pensamos no poder, certamente nos lembramos do palácio, das estruturas, dos carros oficiais, das verbas. E se Jesus tivesse nascido num palácio, e se ele fosse rei, certamente ele poderia ter feito muita coisa boa para o povo. Mas acontece que as pessoas que vivem nos palácios, nos carros oficiais, elas não sabem o que é passar fome. Elas não sabem o que é não ter um pedaço de terra para dizer que é seu. Elas não sabem o que é ter o seu nome protestado e você não poder fazer compras. Elas não sabem o que é ver sua mãe tendo uma crise coronária e você não pode interná-la porque você não tem plano de saúde. Eles não sabem essas coisas. Se viveram isso, já se esqueceram, porque o poder corrompe, o poder seduz, e para se manter no poder as pessoas fazem qualquer coisa. Elas mentem, elas enganam, elas roubam, elas traem, são capazes até de matar para permanecer no poder, para não perder aquilo que de alguma coisa, de alguma forma, faz delas pessoas importantes, pessoas que têm os primeiros lugares, pessoas que deixam o seu carro. A gente passa de frente das churrascarias e só tem aqueles carros grandes, bonitos. Aí você vai: eu vou comer ali também um dia. Aí eles pegam o seu carro, levam longe. Você tem que ficar esperando um tempão para trazer o seu carro, mas os carros grandes ficam bem na porta. Todo mundo gostaria de ser tratado assim, né? Ser chamado de doutor, alguém que abre a porta. Mas eu repito, Deus escolheu não esse caminho. Ele escolheu o inverso daquilo que para o mundo é sucesso.
Ele nasceu entre os mais pobres. Pastores e pescadores eram as categorias sociais mais pobres e desprezadas da sociedade. Eu vou dar um exemplo, espero que me compreendam. Mas, por exemplo, os garis que coletam o lixo nas nossas ruas. Se a gente perguntar assim para um garoto, mesmo sendo pobre, você gostaria de ser catador de lixo? Duvido que ele vai dizer, sim, eu gostaria de ser, correr. Assim eram os pescadores, os pastores. Você gostaria de ser pastor? De jeito nenhum. E pescador? Primeiro que ser pescador envolvia um altíssimo risco. A cidade de Cafarnaum, onde São Pedro morava, era chamada a cidade das viúvas. E tinha ali um grupo grande de viúvas que se protegiam, porque maridos e filhos iam para o mar e não voltavam. Ninguém queria ser pescador, era uma necessidade. Também entre eles não havia escolarização, eles eram iletrados. Só que os primeiros discípulos e apóstolos, Jesus chamou entre os pescadores. E o mais importante dele foi Pedro, que quando foi chamado, disse para Jesus, eu não, eu tenho lábios impuros, isto é, eu falo muito palavrão, porque era um homem da vida, da luta, do trabalho, assim como os pastores. Mas foi a eles que os anjos, por primeiro, deram a boa notícia. Nasceu para vocês o Salvador. E pela estrela, os pastores foram os primeiros a adorarem Jesus. Então, todas essas coisas têm que nos ajudar a entender. Deus espera de nós respostas de fé, de coragem, de determinação. Ele fez um mundo para todos. Não é do plano de Deus que existam tantas diferenças entre nós, classes sociais, falta de mobilidade social. O Brasil é um dos países onde existe menos possibilidade de subir, existe menos possibilidade de ascensão social. As classes sociais são muito estratificadas e as pessoas reconhecem nos altos escalões quem não faz parte do seu meio e elas rejeitam. Aí a gente pergunta, puxa vida, por que um jantar no restaurante Fazano, para 2 pessoas, como me disseram, custa R$ 1.600. A comida é tão boa assim, é tão diferente? Não é. Aí a pessoa me diz, vê um pratão grande assim, uma folha de alface, um camarão, alguma coisa no meio, mas R$ 1.600 para 2 pessoas? Por que eles fazem assim? Para separar as pessoas, para evitar que uma pessoa que ganha um salário, que ganha R$ 1.600 por mês, vá naquele restaurante. Assim a nossa sociedade, ela coloca as pessoas no seu devido lugar. Mas não foi assim que Deus fez o mundo. O mundo está assim porque muitos se aproveitaram da sua força. Muitos se aproveitaram da fraqueza dos outros. Muitos se acovardaram. E a natureza hoje reage contra nós, porque nós desprezamos a vontade de Deus. Foi isso que nós ouvimos no Evangelho, né? A luz veio para dissipar as trevas, mas os seus não o reconheceram. Jesus veio para ensinar todas essas coisas para a gente, mas nós, que queremos o bem, queremos a verdade, nós que brigamos pela justiça, ainda não reconhecemos em Jesus o nosso Salvador. E por isso que a sua vida, a sua palavra, soa de forma tão bonita para nós, como uma poesia, um canto lírico, mas muito pouco mexe com a nossa vida, muito pouco mexe com o nosso jeito de ser, com os nossos pensamentos. Nós continuamos supervalorizando as pessoas que têm poder e damos a elas a primazia e desconsideramos
quem não se enquadra nesse modelo social definido de uma forma a que muitos de nós não podem se encaixar. Então, o mundo exclui, o mundo rejeita aqueles que, de alguma forma, não colaboram com esse projeto ambicioso, desvairado, de orgulho que o mundo tem. Foi isso o argumento que o diabo usou contra nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se vocês desobedecerem a Deus, vocês poderão fazer tudo. Vocês serão deuses. Sedução. A tentação de se colocar no lugar de quem pode tudo. Então você pode mandar alguém embora, dispensar alguém, você pode machucar alguém, e você está protegido pelo seu dinheiro, pelo seu prestígio, pelo seu poder. Mas Deus não age assim. Deus não machuca, Deus não violenta, Deus não castiga, Deus não destrói a vida das pessoas, não fica mexendo no nosso passado, nos lembrando do nosso pecado. Deus não é assim. E é por isso que Ele se fez presente no mundo, se encarnou entre nós, numa pessoa humana, numa criança, num bebê, totalmente necessitado de carinho, de atenção, de cuidados. Deus nos mostra que o caminho da nossa salvação é a nossa humanização. Então, às vezes, a gente quer tanto as virtudes do céu, então talvez fique rezando, e que é uma coisa boa rezar, e talvez fique assim, se corrigindo em coisas que são supérfluas. Eu não vou comer tal coisa, não vou beber tal coisa, porque, enfim, a gente acha que está crescendo espiritualmente, mas Jesus vem para mostrar que o caminho é inverso. Ele comia com os outros, bebia com as pessoas, ele se alegrava, mas ele também cuidava das pessoas, olhava para elas, sentia sua dor, seu medo, tocava nelas. Jesus nos humaniza, e por isso que, passado tanto tempo, talvez para hoje a principal notícia do Natal seja esta: Ele não desiste de nós. Não importa quantas vezes nós demos as costas a Ele, quantas vezes o traímos, quantas vezes nos deixamos levar pela sedução do poder, do prestígio deste mundo. Ele não desiste de nós. Continua nascendo a cada ano como uma criança necessitada do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso amor. Nasce entre os mais pobres, para que nós também possamos olhar para aqueles que a sociedade rejeitou. Ele olha para cada um de nós, do jeito que nós somos. E isto é maravilhoso, é libertador. Saber que Deus me ama, independente da minha cor. Saber que Deus me ama, sem se importar com a minha idade, com o peso que eu tenho, com a orientação sexual que me move. Ele não está preocupado com nada disso. Ele nos ama do jeito que nós somos. Tudo o que Ele pede é que confiemos nele e que sejamos humanos. Feliz Natal a todos vocês. Feliz Natal.